boas assim. Então, de antemão, eu já peço desculpas por conta das más notícias, porque de acordo com o Comitê de Médicos para uma Medicina Responsável, que é um grupo de médicos americanos e canadenses, o consumo de ovos pode ser perigoso para você, pode aumentar o seu risco de várias doenças. Então esse grupo, ele listou diversos estudos científicos que dizem provar que o ovo pode prejudicar muito a sua saúde. E eu quero compartilhar com vocês algumas conclusões desses estudos, porque isso aqui, olha, não é nada bom. O que o comitê concluiu? Que comer ovos aumenta o risco de infarto, de morte por doença cardíaca e também de câncer, principalmente o câncer de próstata e o câncer de intestino. E até mesmo o consumo de meio ovo, de metade de um ovo, pode aumentar o seu risco de morte. E isso é assustador. Será que eu vou ter que excluir todos os vídeos em que eu falei bem dos ovos? Será que eu vou ter que mudar minha dieta? Será que eu vou ter que abrir a minha despensa e jogar todos os ovos fora? Vamos explorar isso melhor e depois eu deixo que vocês tirem as suas próprias conclusões. E aí, é verdade ou é mentira que o ovo causa tudo isso? Pessoal, nós precisamos avaliar a qualidade das informações e o nível de confiança que podemos ter nelas. Temos que entender se os dados são de boa qualidade ou não. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesta live. Então eu peço para você que me assiste agora, me diga, me conte nos comentários, me conte no chat de que parte do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu estou aqui, como você pode ver pela minha bandeira, estou em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. E você, onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor e também me conta se você gosta ou não gosta de consumir ovos. Então vamos lá, pessoal. Esse grupo aqui, esse grupo de médicos por uma medicina responsável utilizou alguns estudos científicos recentes que relacionam o consumo de ovo ao maior risco de infarto. Então, olha, ok, são 10 estudos científicos, mas como são esses estudos? De que forma esses estudos foram desenhados? Quais foram as estratégias utilizadas para fazer esses estudos? Então, desses 10 estudos, 7 eram estudos observacionais. São estudos que você olha e vê. E o que eles viam? Eles entenderam que, nós estamos vendo que essa pessoa aqui, que come mais ovos, ela tem maior risco. Eles estão vendo. Eles não estão gerando uma relação de causa e efeito. 7 estudos eram desse estilo. 2 estudos eram meta-análises de estudos observacionais, ou seja, eles pegavam vários estudos observacionais e chegavam a uma conclusão a partir da avaliação desses estudos em conjunto, e um desses estudos era um artigo de revisão. Pessoal, estudos observacionais, esses que eu acabei de citar, eles foram baseados em questionários que avaliavam a frequência alimentar dos participantes. Nenhum desses estudos se tratava de um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, que se trata de um estudo onde um tratamento, um procedimento ou um programa são intencionalmente introduzidos entre os participantes para observar um desfecho, para observar um resultado. E é aí que mora o grande problema, pessoal. O que eu falei? Que esses eram estudos observacionais em que aplicavam-se questionários aos participantes. E aí, quem vai lembrar do que comeu nos últimos 12 meses? Eu não lembro o que eu comi semana passada. Além disso, é muito difícil, além de ser difícil de lembrar o que comeu, as pessoas tendem a exagerar sobre coisas saudáveis que ela consome e tendem também a minimizar e omitir o consumo de alimentos pouco saudáveis ou de hábitos pouco saudáveis. Eu vou trazer aqui o exemplo da minha mãe. A minha mãe não faz atividade física. Porém, se eu chego para ela e falo, mãe, você não faz atividade física? Ela vai falar, claro que eu faço atividade física. Enquanto eu lavo a louça, eu faço a elevação dos calcanhares por 30 vezes. E ela considera isso atividade física. Então ela supervaloriza algo que ela faz por ser saudável. As pessoas não vão supervalorizar, geralmente, o que não é saudável. E por esse motivo é extremamente difícil avaliar o que a pessoa realmente comeu e em quais quantidades ela comeu, utilizando um questionário que vai avaliar
os 12 meses anteriores. E um outro ponto aqui também, pessoal, a observação, um estudo observacional, ele não gera uma relação de causa e efeito. Um estudo randomizado, placebo, duplo cego controlado, pode gerar uma relação de causa e efeito. Por quê? A gente vai pegar um grupo controle que vai receber o placebo, que é uma substância inócua, e a gente vai pegar um grupo que vai receber realmente a substância ou a intervenção. E aí, no final do estudo, a gente vai comparar o que aconteceu. Então, vamos pegar aqui no exemplo de um medicamento para dor. Então, a gente está testando um medicamento para dor. No grupo que recebeu o placebo, a gente viu que as pessoas continuaram com dor. E aí, no grupo que recebeu o medicamento, as pessoas não tinham dor. Ou seja, a gente consegue estabelecer uma relação de causa e efeito entre o uso do medicamento e o controle da dor. No estudo observacional, isso não é possível, porque a gente tem muitas variáveis que podem contribuir para o desfecho, para o resultado. É o que a gente chama de falácia ecológica no meio da epidemiologia. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A gente pegou um exemplo de pessoas que morreram de câncer do pulmão. Então a gente viu que eram dois grupos. Um grupo comia muita maçã e o outro grupo comia pouca maçã. O grupo que comia muita maçã morreu mais de câncer de pulmão. Será que foi por conta da maçã? Ou será que foi porque o grupo, mesmo comendo mais maçã, era um grupo que fumava, era um grupo que não fazia atividade física? Então, os estudos observacionais, eles não são capazes de gerar uma relação de causa e efeito. E esses estudos que estão associando o consumo de ovo ao maior risco de doença cardíaca, de morte do coração, são estudos observacionais. Então, nesses estudos, poderiam ter diversas outras variáveis que pudessem contribuir para o resultado. E por que escolher logo o ovo como vilão? Será que o desfecho não pode ter sido causado por níveis elevados de estresse? Por um grupo que fumava mais? Um grupo que tinha obesidade, que era sedentário, que usava algum tipo de medicamento ou algum tipo de droga, que consumia algum alimento diferente, que consumia mais doce, que além de consumir ovos, consumia mais, não sei, bolo de chocolate? Então, não tem como a gente saber. É literalmente impossível cravar uma conexão com base num estudo observacional. E eu não encontrei estudos confiáveis que mostrassem algum ensaio clínico randomizado que estabelecesse uma ligação entre o consumo de ovo e o maior risco de morte do coração. Mas o que eu percebi é que 100% das meta-análises eram baseadas em estudos que utilizavam questionários onde o próprio participante respondia sobre os hábitos alimentares. E isso reduz muito o nível de confiabilidade e de relevância que podemos dar a esses dados. Sem falar também, pessoal, nos conflitos de interesse. Muitos dos autores dos artigos eram parceiros das grandes indústrias farmacêuticas e recebiam benefícios por conta desse relacionamento. E nesse comitê de médicos por uma medicina responsável, que defende uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, uma dieta plant-based, que eu também já defendi no passado, nesse grupo apenas 5% dos membros eram médicos. Ainda assim, eles resolveram soltar essa informação que podemos sim classificar como mentirosa. E parece que as pessoas querem fazer isso apenas para nos assustar. E se para o público da área já é difícil analisar, interpretar os dados e muitos não sabem como fazer isso, para o público em geral, para o público leigo, é ainda mais complicado entender e avaliar as informações por conta própria. Por isso, o público geral, o público leigo, você que está me assistindo agora, acaba dependendo de alguém para fazer essa análise. Então, na minha opinião, isso aqui está mais para uma tentativa de difamar os ovos que durante muitos anos já tiveram uma fama ruim por conta do alto teor de colesterol. E aí a gente acabou vendo que o colesterol alimentar, que o colesterol presente nos alimentos, ele não tem uma influência tão grande assim nos níveis de colesterol no nosso sangue. E sim, outros fatores são mais responsáveis pelos aumentos do colesterol. Mas depois de falar isso tudo, será que os ovos realmente são saudáveis? Eu quero dividir algumas informações com vocês. Então, se você quiser saber dessas informações, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe o like,
que você deixe seu joinha, porque isso vai fazer com que este conteúdo alcance mais pessoas. Então, a sua curtida, o seu like são muito importantes para a gente fazer esta mensagem viralizar. Então, se você quiser saber quais são as reais informações acerca dos ovos, por favor, curta esse vídeo para a gente fazer essa mensagem se espalhar por aí. Pessoal, os ovos, e falando especificamente aqui da gema do ovo. A gema do ovo, ela não é um pintinho em desenvolvimento, mas sim ela é o que o pintinho usaria para se alimentar enquanto evoluísse, enquanto estivesse passando pelas fases de desenvolvimento. A gema do ovo é um dos alimentos mais ricos em nutrientes, proteínas, vitaminas, minerais, e o ovo é muito completo quando o assunto são nutrientes e praticamente tem tudo. Uma das poucas coisas que não tem no ovo é a vitamina C, mas tem vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. É uma das principais formas de retinol, a forma ativa da vitamina A, uma forma que não é encontrada nos alimentos de origem vegetal, que são ricos em beta-caroteno, um precursor da vitamina A, que em tese, quando nós consumimos, é convertido pelo nosso corpo nesta vitamina, que é tão importante para os nossos olhos, nossa pele, para a nossa mucosa, para a nossa circulação. Essa vitamina A que também é muito presente no fígado, mas também está em grandes quantidades no ovo. Além da vitamina A, além da vitamina B, também é rico em vitamina E, que é fundamental para o nosso endotélio, a camada que reveste os nossos vasos sanguíneos, que controla o relaxamento e a contração dos nossos vasos sanguíneos. Portanto, vitamina E é fundamental para manter a nossa saúde cardiovascular, da mesma forma que a vitamina K2, também presente no ovo, fundamental para remover o excesso ou evitar o desenvolvimento, a evolução das placas de aterosclerose. A vitamina K2 ajuda a gente a não acumular o cálcio nas nossas artérias, previne que o cálcio se deposite e se acumule nos tecidos moles. Também é rico em vitamina D. O ovo é uma das principais, uma das únicas fontes alimentares de vitamina D. Mas pessoal, eu não estou falando de qualquer ovo. Idealmente, o ovo deve ser o ovo da galinha criada livre, sem antibióticos e sem medicamentos também para estimular o crescimento. E como fala o grande doutor Laí Ribeiro, referência aqui para todos nós, depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo. É uma super fonte de aminoácidos que contém todos os aminoácidos essenciais para a nossa boa saúde. Também são, além de ter todos os aminoácidos, também são aminoácidos com alta biodisponibilidade, então o nosso corpo consegue absorver muito bem esses aminoácidos. Também tem um grande teor de colina, que ajuda a reduzir a gordura no fígado e contribui também para a formação de acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para a nossa memória e também para a nossa saúde cognitiva. Sem falar que é rico em magnésio, potássio, selênio, ômega 3, mas e o colesterol? O ovo aumenta ou o ovo diminui o colesterol? Essa história aí a gente ouve toda hora. O ovo ele é capaz de aumentar o tamanho da partícula do LDL. O LDL é popularmente conhecido como o colesterol ruim. E temos dois tipos de LDL, um tipo menor e um tipo maior. O tipo menor é o tipo que invade as artérias, que gera inflamação, que gera estresse oxidativo e que também causa a aterosclerose. E o tipo maior é o tipo que não gera impactos negativos. Ou seja, o ovo ele é capaz de transformar a partícula do seu LDL. Então o LDL, quando você consome o ovo, ele deixa de ser um LDL pequeno, que é o LDL prejudicial, para ser o LDL maior, que é um LDL que não gera prejuízos para o seu corpo. E mais do que isso, o consumo regular de ovos também aumenta o seu colesterol bom, que é o HDL. Mais do que isso, os ovos podem melhorar a sua sensibilidade à insulina. Se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, o ovo é um excelente alimento para a sua dieta, porque ele é rico em proteínas, rico em gorduras boas e pobre em carboidratos. Se você quiser se preocupar com a saúde dos seus olhos, o ovo também é uma excelente escolha. Por quê?
ele é rico em luteína e zeaxantina, que são substâncias antioxidantes que o nosso corpo não produz, mas que são fundamentais para a saúde dos nossos olhos, ajudando a prevenir catarata e também a degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira em idosos. A luteína e a zeaxantina também protege o seu endotélio, mais uma vez, a camada que reveste os seus vasos sanguíneos. Então, ele contribui para a sua saúde vascular e também para a sua saúde, para a sua circulação. A luteína e a zeaxantina são carotenoides que também podem ser encontrados em vegetais, mas a biodisponibilidade desses antioxidantes, desses carotenoides, nos ovos é bem superior. E aí, pessoal? O ovo faz bem ou o ovo faz mal? O ovo aumenta ou não aumenta o seu risco de infarto? Não tem por que a gente pensar nisso. Por mais que esses estudos observacionais tenham levantado essa hipótese, temos muito mais evidências de que o ovo está mais para mocinho do que para vilão. A gente não pode absorver as informações sem fazer antes uma análise crítica delas. Muitas vezes o estudo não tem o desenho adequado ou os seus autores possuem conflitos de interesse. Então a mensagem final aqui para você ir para casa tranquilo é de que você não precisa temer o ovo. É claro que você não vai sair comendo 30 ovos por dia, 50 ovos por dia, mas ali 2, 3, 4 ovos por dia é uma excelente opção de proteína, de nutrientes, de minerais, de vitaminas para o seu organismo e para a sua dieta. Uma opção que é mais em conta muitas vezes do que outros tipos de proteína animal e que é bastante saudável, inclusive a gema. Mas vamos sempre dar preferência aos ovos que são os ovos de galinhas criadas livres, de galinha sem antibiótico, de galinha que não toma hormônio de crescimento. Então, se você tiver a oportunidade de criar uma galinha e consumir os ovos da galinha que você cria, esse aí é o ideal. Ok, pessoal? Olha, o infarto, os problemas do coração, eles estão muito relacionados ao seu estilo de vida, à sua alimentação, ao seu nível de atividade física, ao seu nível de estresse. Então, tudo isso aí pode aumentar o seu risco de câncer, de infarto, de derrame. Se você quiser aprender como adotar, como aderir ao melhor estilo de vida do mundo, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos, com energia, disposição e muita qualidade de vida. Então, se você quiser transformar a sua vida para melhor, sem precisar de exames, sem precisar de remédios, sem precisar de médicos, clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 25,90 na versão digital. E eu tenho tanta certeza que você vai amar o livro, que se você não gostar do livro, você tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, eu vou devolver o seu dinheiro, sem fazer perguntas, sem burocracia, sem enrolação. Eu faço isso porque eu tenho consciência da qualidade da informação, do conteúdo que está no livro, e eu sei que você vai gostar, porque o livro já está vendendo há 3 anos e até hoje ninguém pediu o reembolso. Então olha, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. E pessoal, antes de eu ir para o chat, eu peço que você dê uma nota de 0 a 10 para este vídeo aqui. 0, você não gostou nada, 10, você gostou muito. O seu feedback, a sua opinião, sua avaliação são muito importantes para a gente continuar aperfeiçoando e aprimorando a forma como comunicamos as nossas informações, porque no final de contas, a nossa prioridade aqui no canal é você, é levar informação de qualidade para você e para sua família. Então, se você não gosta, a gente tem que melhorar, porque no fim, a gente faz para te agradar. Por mais que eu não faça as coisas para agradar os outros, aqui eu estou fazendo para você gostar, para você aprender e principalmente para você colocar em prática tudo o que a gente está falando aqui, beleza? Então, por favor, deixe a sua nota no chat e nos comentários, porque isso é muito importante para nós aqui do canal, é de uma grande valia, né, de grande ajuda saber a sua opinião. Vamos aqui para o nosso chat e ó, se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora de você se inscrever para você ser avisado de quando
tá tendo live, para você ser avisado de quando tem vídeo novo, tá? Então, ó, 90% das pessoas que nos assistem aqui, então, ó, nós temos aqui 200 pessoas na live. Dessas 200 pessoas na live, 180 não são inscritas. Por quê? Apenas 10% das nossas visualizações, uma a cada 10 visualizações, são de pessoas inscritas. Então, por favor, ninguém vai te ligar oferecendo plano de saúde, oferecendo empréstimo consignado, querendo vender alguma coisa. Não, isso não vai acontecer. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sino das notificações e vem fazer parte da família do canal Dr. João, que você não perde por esperar. E vamos aqui para o nosso chat. Deixa eu botar o meu óculos aqui. Vamos ver quem está conosco hoje. Vi que o povo tá animado. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Então, se você ainda não compartilhou, essa é a hora, pessoal. Compartilha. Vamos compartilhar saúde. Compartilhar saúde é o ato de amor, ok? Então, ó, semana passada nós tivemos cerca aí de 50 mil compartilhamentos. Então, foi muita coisa, muita coisa. Eu agradeço muito a todos vocês que compartilharam. Mas vamos bater a meta essa semana, vamos passar de 50 mil. E eu conto com você. Então compartilha esse vídeo aqui, não fica falando mal dos outros, não fica compartilhando história triste, não fica vendo jornal com um monte de tragédia. Não, não faça isso. Não fala mal do famoso que terminou. Não fala isso. Manda esse vídeo aqui para alguém que você ama, porque essa pessoa vai se beneficiar muito desse conteúdo. Um abraço para Maria do Carmo Manzoli, para Maria Trevisan de Guarulhos, para Patrícia Issa e para minha amiga Joaquina Ferreira. Um abraço para o Milton Teodoro e para Sueli Francisca da Silva, de São Paulo. Um abraço para o Clóvis Fujita, diretamente do outro lado do mundo, lá do Japão. Um abraço aí a toda a comunidade japonesa, a toda a comunidade brasileira no Japão, que eu sei que me assiste aqui, tá? Japão é o 5º ou 6º país que mais assiste aqui o nosso canal, então deixa um grande beijo aí para todos os brasileiros que me assistem do Japão. Vou até confessar um negócio para vocês, se eu pudesse escolher um lugar do mundo para ir, se alguém chegasse para mim e falar, João, você ganhou uma viagem, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que você vai? Eu vou para o Japão. É o lugar que eu tenho mais vontade de conhecer por conta da cultura, da culinária, das pessoas. Então, um grande beijo aí para toda a comunidade brasileira japonesa lá no Japão que me assiste. Um abraço para Gilvânio Gomes de Caldas Novas, a cidade das águas quentes, lá em Goiás. Um abraço também para o Roberto Carlos Sanseverino, para o Acida Barbosa Barreto, para a Cira Andrade, para a Sueli Francisca já mandei, para Maura Rocha, para Laureci Botti, para Janice Nascimento de Belém do Pará, para Tereza Azevedo de São Paulo, para Vanderleia sempre aqui com a gente também, lá de Ouro Preto. Um abraço para Irene Pimenta de João Pessoa na Paraíba, para Elizabeth Novaes, minha querida, lá de Nova Iguaçu, para Lúcia Helena Joaquina Ferreira, meus pais te gostam muito, parabéns pelo seu talento, Deus te abençoe. Obrigado, Joaquina, pelo carinho, manda um abraço aí, manda um beijo aí pro papai e pra mamãe, tá bom? Um abraço para Marta dos Santos de São Vicente, em São Paulo, para Marli Alves, para Odete Passos de Uberlândia, para a Fabiana Vessone, em Cajuru, São Paulo, para Marina Maia do Ceará, para Deise Maria Barro, um grande beijo, Deise. Um beijo também para Cleusa Maria Monteiro, de Uberlândia. Um abraço também para Terezinha Brito dos Santos, para a Lúcia Helena de Nova Iguaçu, para Elaine Rig de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para Janice Nascimento, para Irene Souza, para Graça Alves da Bahia, para Lilian Alves da Silva, para Maria do Vale do Amazonas, para a Elza Vargas, para Lilian Alves da Silva de Curitiba, já mandei, para o Josimar. Valeu, Josimar, um grande abraço. Um abraço também para a Borboleta Azul, para a Mara Cristina, que está falando aqui. Gosto muito de comer no café 2 ovos cozidos, às vezes uma banana. Estou me sentindo bem com essa dieta. Fala para mim, é bom esse meu café? Mara, esse teu café é nota 1000. Muito bom esse teu café, tá bom? 2 ovos cozidos, então tem ali a proteína, tem gordura boa e tem o carboidrato da banana, que é interessante pela manhã aí. Obviamente, levando em consideração a condição, o contexto de cada um, tá? Então, o seu café da manhã tá top. Um abraço para a Joaquina, que tá perguntando aqui. Tem um irmão que aos 35 anos precisou de uma cirurgia.
botou uma válvula. Tem a ver com alimentação? Joaquina, olha, não dá para saber, né? Tudo é óbvio que pode ter a ver, mas tem que entender aí qual foi o motivo dele botar a válvula. Será que ele teve lá atrás febre reumática? É uma possibilidade. Um abraço para Jonas Ribeiro Lima, um abraço para Cleia Dantas, para Valdinete Pereira do Nascimento. O Josimar falando que eu como ovo todos os dias, mas eu treino pesado, sabe? Aí, Josimar, isso aí, hein? Tem que treinar pesado mesmo, ficar fortão, tá certo. Um abraço para Valdeci Ribeiro, para Ana Maria Torrano, para o Júlio Bernardes de Bangu. Saudações rubro-negras não, Júlio. Aí não, pô. Saudações vascaínos, meu querido. Rubro-negro, aqui no canal do Dr. João, pô. Aí ele tá de vacilação. Tô brincando aí, um abraço aí a todos os flamenguistas. Eu era flamenguista, mas eu me converti aí pro lado bom. Sou vascão agora. Um abraço para Maria Avelino, para Ismael sempre com a gente também. Um abraço para Madalena de Prata, Minas Gerais. Para a Solange Rodrigues Cortes Leites, de Espigão do Oeste, em Rondônia. Então, ó, já zeramos aqui todas as regiões do Brasil. Já estamos na Ásia. Tem alguém de Portugal aí? Tem alguém de Angola? Tem alguém de Moçambique? Tem alguém nos Estados Unidos? Escreve aí, vamos ver se a gente zerou também os continentes nessa live aqui. Um abraço para Eliana de Jesus Costa dos Santos. O Josimar falando, eu tô comendo ovo agora com pão, com a casca do pão. Eu tiro o miolo do pão, jogo um tomatinho, uma cebola e um pimentão. Pô, Josimar, manda um lanchinho desse aqui pro Dr. João, pô. Nem tomei café ainda, tô com fome. Deu água na boca, hein? Um abraço para Hermes Dade da Paz Filho. Para a Nana Carreira Tarô. Para Carlos Vitória. Doutor, eu senti uma dor no peito que passou pro braço, adormeceu. Qual é o melhor exame? Carlos, se essa dor surgiu depois de um esforço físico ou depois de um estresse emocional, eu recomendo que você busque atendimento com o cardiologista, ok? A gente tem que investigar a possibilidade de ser uma angina, ok? Então busca aí, corre aí pro cardiologista ou até mesmo pro clínico. O clínico vai saber lidar com a situação, mas de preferência o cardiologista, porque você vai ter que fazer um exame de sangue, vai ter que fazer um eletrocardiograma e vai ter que fazer também um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Se você quiser, pode fazer a sua assinatura da Rio Saúde, o link está aí na descrição também, é o primeiro link da descrição, e aí é de graça o primeiro mês, são 30 dias grátis, e aí a nossa doutora, a doutora Lara, pode fazer a solicitação desses exames e depois a análise desses exames para o senhor, ok? Primeiros 30 dias grátis, depois apenas R$19,90, você pode cancelar a hora que você quiser. Um abraço para o Ayrton Santos, para a Selma Santana, para a Neuza Borges. Um abraço para Alda Silva Ferreira, para o Antônio Sobrinho, para o Alberto Antônio, para Linda Cardoso, Marta dos Santos, Matilde Pimentel, Maria Madalena Claro, Naval Pago, Maria do Socorro Rangel, Rosane Cláudio, Rosa de Lima, Rosa, Vadil Goldói, Milton Barroso, Jandira Lima, calma aí. Opa, que eu me perdi aqui no chat, hein? Chat está movimentado. Para Marília Reife, de Miracema, Doutor Inácio Faver, aí de Iracema, hein? Meu conhecido, dermatologista super competente. A Rosa perguntando como fazer para adquirir o livro. Rosa, o link está na descrição desse vídeo e também é o primeiro link dos comentários, que eu vou deixar fixado lá assim que a gente acabar a live, tá bom? Um abraço para a Valdinete Pereira do Nascimento, para Dolores de Vasconcelos Fernandes, para o Luciano, para Alda Silva Ferreira de Barueri. A Joaquina perguntando, quero presentear meu irmão com o seu livro, ele mora em cidade do interior de Pernambuco, envia para qualquer endereço ou cidade do Brasil? Joaquina, o livro atualmente é em versão digital, então é o PDF, tá? Quando você faz a aquisição do livro, ele chega na sua caixa de e-mail e você faz o que você quiser com esse arquivo, tá bom? Então é um livro digital, ele chega em qualquer lugar do mundo, até embaixo da terra, embaixo do mar, se tiver internet, o livro vai chegar. Um abraço para Juca Moreira, para Madalena Inácio, para Maria Vitorino, para Selma Rodrigues, para Cleia Dantas, um grande beijo para Cleia Dantas. Um abraço também para aqui eu já mandei. Fernando de Aguiar. Gostei das palavras, mas não gostei da capa. Fernando, é isso.
A vida é assim, o YouTube é isso, não tem jeito. Não gostou da capa, mas clicou para assistir, né? Esse é o objetivo no final das contas. A pessoa clica, assiste e gosta do conteúdo. Esse é o nosso objetivo. Um abraço para Rejane Aparecida Caldeira, para Zélia Castro, para Zeni Rosas do Deserto de Jequié, na Bahia, para Balduino Xerém, meu querido Balduino lá do Rio Grande do Sul. Pessoal, como se inscrever, né? É no canal? Como se inscrever no canal? Embaixo do vídeo aqui tem o botão de inscrever-se. É só você clicar nesse botão e também ativar o sino das notificações, ok? É bem simples fazer a inscrição. É um botãozinho preto escrito inscrever-se, tá? Um abraço para Odete de Castanhal, no Pará, para Cássia Cardoso. A Marília só tem o livro na versão digital? Por enquanto sim, Marília. Ainda tô vendo com a editora de como fazer para conseguir colocar para rodar a versão física, mas ainda não encontrei uma editora que pratique um acordo justo. Um abraço para Cristina dos Santos, para Mara Ferreira de Itararé. Aqui, ó, Cristina dos Santos, sou de Angola. Bom dia, doutor. Então, ó, já temos América do Sul, Ásia com o Japão e África com a Cristina dos Santos aqui de Angola. 3 continentes já. Um abraço para Irene Miranda de São Paulo. Para, aqui a Joaquina falando, sim, ele teve febre reumática na adolescência. Então, Joaquina, esse foi o motivo aí da prótese no coração, tá? Da prótese valvar. Um abraço para Fatinha Flor de Lótus, que é vascaína, assim como eu. Um abraço para o José Carlos Peixoto, Rio de Janeiro também, vascaíno como eu, ó, a torcida do Vascão tá em peso aqui hoje. Um abraço para Elinete Bahia, da Itália, ó, já chegamos no nosso 4º continente aqui na live, hein? Maravilha, pessoal. Um abraço para Isabel Silva, para a Luzia Pacheco de Ituiutaba, Minas Gerais, que estava sumida na nossa live. Um abraço para a Joana Chaves, que está falando, doutor, você traz o amor de Deus para todos nós. Joana, obrigado pelo carinho. Fico muito feliz de saber que você acha isso. Muito obrigado de verdade, fico feliz mesmo. Um abraço para José Geraldo, para Rosa Fonseca de Portugal. Nunca chego na hora porque não sei a hora certa. Rosa, é entre 8 e 9 da manhã. Também não tem hora certa. Depende de como o doutor João acorda no dia. Mas é certo de ter toda manhã. Um abraço para Marcos de Nápoles, do Rio de Janeiro. Para Leonor Batista, que está dizendo aqui que constatou angina, da mesma forma que o nosso amigo ali que estava com dúvida. Um abraço para Maria Alaide dos Santos Costa. Para minha amiga Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia. Para minha querida Nira Salão, de Parnaíba, Piauí. Para Rosane Pasquale. A Janice perguntando, doutor, qual a quantidade de ovo ao dia? Janice, eu como entre 3 a 4 ovos por dia, ok? Isso é o que eu faço. Um abraço para Drezinho. Bom dia, doutor. Sou geração Z. Poderia mandar um recado direto para minha mãe sobre pseudo-suplementos que vendem na internet contra a pressão alta? Mãe do Drezinho da geração Z. Não caia em qualquer conto do vigário que contam para a senhora na internet, tá bom? Vou até tirar meu óculos para não fazer o reflexo. Então, tem muito malandro, tem muito set na internet, então eu recomendo que a senhora não se deixe levar por qualquer coisa. Antes de comprar o suplemento, vale a senhora conversar com algum profissional da saúde. E também, a gente nunca sabe o que está dentro daquele suplemento. Então, é fundamental que você escolha produtos de fontes confiáveis, de fornecedores confiáveis, ok? Então, não vai caindo em conto do vigário, não vai caindo em lorota, não acredite em milagre, porque milagre só Deus, suplemento não faz. É óbvio que existem alguns suplementos que sim, que vão reduzir a sua pressão arterial, vários inclusive, existe essa possibilidade, mas toma cuidado com o fornecedor e toma cuidado também com qual é o suplemento. Combinado? Um abraço para Maria Tereza Rocha Teles, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso. Um abraço para Aurimácia Lopes Portela e também para o Roberto Santo, que está falando aqui que toda a vida comeu ovos e continua a comer ovos todos os dias, e não são poucos, estão com 8 décadas. Roberto, tá certíssimo, o ovo faz bem para a sua saúde. É óbvio que isso pode mudar, né? Isso pode mudar. Daqui a pouco a gente pode sair, a gente pode ver um estudo científico que derrube tudo isso que eu estou dizendo. Mas hoje, no dia
1º de fevereiro, às 9h49 da manhã, 1º de fevereiro de 2024, ovo é um alimento saudável, ok? Olha, pessoal, é isso, hein? Essa live acabou, mas eu continuo com você aqui, porque eu separei 2 lives que eu tenho certeza que você vai adorar. Essa live aqui sobre o que acontece com o idoso que come ovos todos os dias e esta live aqui sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Um beijo e fui!